Geralmente, quando a gente pensa em construir riqueza ou alavancar uma carreira, a imagem mental mais comum que vem na cabeça é, sei lá, de empilhar tijolos. É uma progressão bem linear, né? Com certeza. É aquela relação de causa e efeito super limpa, sabe? O indivíduo executa um trabalho e coloca um tijolo. Exato. Vende um produto e ganha por aquele tijolo específico. É um processo cansativo, claro, mas até que é reconfortante pela previsibilidade visível da coisa. Sim, você sabe exatamente de onde vem o seu dinheiro. Só que ao observar o mundo das grandes corporações, baseadas em redes de parceiros e comissionamento em múltiplos níveis, essa física tradicional do trabalho simplesmente desaparece. Desaparece completamente. Não tem mais aquele empilhamento linear de tijolos. O que a gente observa é uma espécie de engenharia orgânica, sabe? É onde cada bloco colocado na base precisa, de alguma forma, aprender a fabricar os próprios blocos de forma totalmente autônoma. E é exatamente essa engenharia invisível que a gente vai desconstruir no mergulho profundo de hoje. A gente vai abrir o capô de uma mentoria estratégica interna dada pelo presidente da Green Energy, O Thiago Alexander. E o grande diferencial desse material, o que me deixou bem focado durante a análise, é o caráter interno e cru dele. Pois é, não é material de marketing, né? Não de jeito nenhum. Não estamos analisando um panfleto de vendas voltado para convencer o consumidor final a trocar de plano de energia. Trata-se de um treinamento de liderança mesmo. O foco é puramente mecânico ali. É sobre como construir renda, como estruturar equipes e principalmente como destravar as chamadas bonificações estruturais, né? Exato, a promessa de levar os ganhos do 0 ao milhão, focando na arquitetura da rede. É uma verdadeira aula magna sobre engenharia de incentivos. Sem dúvida. Mas olha, antes da gente mergulhar na matemática fia dos bônus, eu acho que a gente precisa estabelecer o terreno para quem está ouvindo. Concordo, é bom dar um passo atrás. O material menciona ganhos com energia, telecom, proteção veicular. Para quem acompanha a discussão agora, como exatamente funciona o ecossistema básico de produtos que sustenta essa rede toda? Boa pergunta. Esse é um ponto de partida crucial, porque a abstração dos números só faz sentido quando a gente entende o produto na base, né? O que está sendo vendido lá na ponta da linha antes da mágica da multiplicação acontecer? Então, a base de tudo é um ecossistema de multisserviços focado em contas recorrentes. A gente está falando de serviços essenciais mesmo. Tipo a conta de luz da residência, o plano de celular, essas coisas. Isso, o seguro do carro, a telefonia. O argumento de venda na ponta da linha é engenhoso justamente porque não exige que o consumidor crie um hábito de consumo novo. A pessoa já paga energia, sabe? Ah, claro. A promessa é só uma redução nesse custo que ela já tem. Exatamente. Uma redução através do mercado livre de energia ou da geração distribuída. Aí o licenciado da empresa ganha comissões sobre isso. Mas essas comissões são altas? Porque a conta de luz tem um limite ali, né? Na verdade, não. Geralmente são frações de centavos ou porcentagens bem pequenas sobre o consumo contínuo e diário de toda essa rede de clientes. Frações de centavos que isoladamente não enriquecem ninguém. E eu acho que é aí que entra a grande revelação do material, né? O verdadeiro motor da riqueza nesse modelo. Com certeza. É aí que a chave vira. O treinamento afirma de forma bem categórica de onde vem o dinheiro grosso. E é um dado chocante. Ele diz que para os licenciados que estão lá no topo da cadeia, aqueles que faturam 50 mil, 80 mil, até 180 mil reais por mês, mais de 90% a 95% desse valor vem de royalties. Não de vendas diretas. É um dado impressionante mesmo. Demonstra que, nos altos escalões, o produto em si se torna quase secundário. O quilowatt de energia ou o gigabyte de internet vira um detalhe, né? Um mero veículo para a engrenagem organizacional. E o líder da empresa cria um senso de urgência absoluto nas notas de treinamento sobre isso. Como assim? A mensagem é que não estar pré-qualificado para receber esses royalties estruturais significa literalmente deixar dinheiro na mesa toda vez que um cliente paga uma fatura em qualquer lugar da rede. Nossa. Para visualizar isso fora do jargão corporativo, eu fiquei pensando numa analogia com o mercado de restaurantes, sabe? Manda bala. Como seria? Focar só na venda direta seria tipo ser um garçom excelente que atende o máximo de mesas possível em uma noite.
ele ganha ótimas gorjetas, mas o ganho dele tem um teto, né? O tempo e a energia física dele acabam. Faz todo sentido. O garçom não consegue atender 1000 mesas ao mesmo tempo. Exato. Os royalties, por outro lado, representam uma mudança de paradigma. É como deixar de ser o garçom para se tornar o dono dos direitos de franquia daquele software de caixa registradora que todos os restaurantes da cidade usam. Ah, excelente analogia. Cada vez que uma refeição é paga em qualquer lugar, uma fração de centavo pinga na sua conta. Sim. A renda flui de forma independente da sua presença física ali no salão. Você constrói um aqueduto em vez de ficar carregando baldes de água. E no caso da iGreen Energy, é um fluxo construído sobre a recorrência inquebrável de serviços essenciais, né? O que, na teoria, amplifica muito a estabilidade desse modelo de aqueduto. Mas olha só, é exatamente nessa promessa de fluxo contínuo que me surgiu uma pulga atrás da orelha além do material. O que chamou sua atenção? A matemática do negócio. Lendo das anotações, a liderança promete o pagamento desses royalties até o infinito sobre cada nova licença ou cliente ativado. Sim, o famoso bônus infinito. Mas a matemática básica diz pra gente que se uma empresa paga uma taxa constante, ad infinitum, para todas as camadas de pessoas acima de uma nova venda, a conta simplesmente não fecha. Ela quebraria rápido. O custo de aquisição ultrapassaria o valor do produto na mesma hora. Como é matematicamente possível sustentar essa promessa sem levar o sistema à falência? Essa é, sem dúvida, a engrenagem mais sofisticada desses ecossistemas. E a mais mal compreendida também. Explica pra gente, então, porque eu fiquei super curiosa. O segredo está num mecanismo que o material detalha chamado de corte por níveis. Para entender como a matriz não quebra, a gente tem que afastar aquela ideia de que um valor novo é gerado a cada nível que sobe. Ah, então não soma mais dinheiro na conta final. Não. A empresa estabelece um teto absoluto de gastos por operação e distribui esse valor finito baseado numa hierarquia super estrita de qualificações. Entendi. É como se houvesse um bolo de tamanho fixo para cada nova licença e o sistema só determinasse quem fica com qual fatia desse mesmo bolo. Exatamente. O exemplo prático do treinamento ilustra isso de forma perfeita. Vamos supor que a empresa destine um teto máximo de R$100 em comissão indireta para uma nova licença na rede. R$100, tá, o teto máximo. Isso. Se o parceiro que gerou essa venda está no nível mais básico de liderança, que eles chamam de S-expansão, ele tem direito a uma fatia de R$50. Certo. E os outros 50? Aí que está a genialidade financeira. Os R$50 restantes não ficam retidos com a empresa. Eles sobem pela estrutura da rede até encontrar o próximo líder que tem uma qualificação superior. Caramba, e esse líder lá de cima absorve a diferença, então? Ele mesmo, o líder de nível mais alto, pega esses 50 que sobraram. Então o limite de desembolso da matriz está sempre travado, de forma super segura, naqueles R$100 iniciais. Perfeito. Nunca passa de R$100. E o infinito que o marketing promete é, na verdade, a profundidade máxima da qual um líder altamente qualificado consegue extrair essas diferenças de comissão. Exato. Ele vai varrendo a rede de baixo para cima, pegando as sobras de quem não tem nível para receber tudo. Pelo menos até encontrar alguém com um título igual ou maior que bloqueie esse fluxo. Que é o tal do corte, né? Isso, o corte por níveis. Se um parceiro abaixo atingir o mesmo nível, ele passa a reter a comissão, causando corte para quem está acima. Nossa, esse desenho protege o fluxo de caixa da matriz absurdamente, cria um custo previsível e inabalável. E, ao mesmo tempo, atua como uma alavanca psicológica poderosíssima. Gamificando a ascensão na empresa, né? Gamifica totalmente. O medo de perder essa margem de royalties, de ver o dinheiro parar no nível de baixo, obriga os líderes a continuarem subindo na arquitetura de qualificações de forma incansável. É um motor de movimento perpétuo projetado para combater qualquer estagnação. Um design implacável. Muito implacável. E compreendido esse motor, eu acho que o passo natural agora é a gente examinar o alicerce da coisa toda. Sim, como é que um indivíduo comum entra nesse ecossistema e destrava, na prática, os primeiros fluxos desse sistema? O material dedica uma seção imensa a esse primeiro degrau estrutural. É apelidado internamente de sanção. A nomenclatura oficial é S-expansão, né? Isso.
A meta inicial deles tem a precisão e a velocidade de um tutorial de videogame mesmo. Eu, primeiro chefão. E o design desse nível é pura tática de conversão, né? A regra para virar um S-expansão exige que o parceiro conquiste 5 clientes diretos e cadastre 2 novos licenciados ativos na rede. E a definição de ativo aqui é muito importante. Significa que esses 2 novos parceiros também precisam, cada um, garantir seus próprios 5 clientes. Mas o que realmente me chamou a atenção na leitura foi a instrução expressa de como atingir esses 5 clientes em questão de horas. A tática de guerrilha deles, né? Totalmente. A cartilha não manda o novo parceiro estudar o mercado, montar uma apresentação e bater de porta em porta. A instrução é visceralmente caseira. Conecte a conta do seu próprio celular e a energia da sua residência. E a da mãe, a da avó e a do tio. Pronto, meta batida no primeiro dia. E pum, imediatamente isso destrava os multiplicadores. Sim, o bônus indireto de licenciamento sobe de 100 para R$150. Você já ganha 0,2% a mais sobre a energia da rede toda abaixo. E mais R$1 no serviço de telecom. Tudo isso por fechar com a própria avó. É a ativação instantânea do sistema de recompensas do cérebro. O parceiro experimenta a validação imediata do modelo. Mas é que eu acho que cabe um questionamento bem sério sobre o atrito gerado por essa dinâmica. Qual seria? Ao instruir o parceiro a vincular as contas essenciais da própria mãe e da avó logo nas primeiras horas de negócio, o sistema não está criando uma trava emocional extremamente severa? Como uma âncora, você diz. Sim, imagina. Se as contas básicas da família inteira passam a depender da plataforma que o cara acabou de entrar, o custo social e psicológico de desistir na segunda semana vira um gigante. Fica quase impossível sair sem criar um problema na família. Exato. Não é uma estratégia muito mais voltada para o aprisionamento da base do que puramente para o faturamento inicial? Olha, a análise comportamental por trás disso é fascinante mesmo. Do ponto de vista da engenharia corporativa, a resposta crua é que o bloqueio da desistência é um dos principais objetivos, sim. Fica bem evidente. Mas tem outro lado. Ao direcionar o novo entrante para a família imediata, o sistema aniquila a barreira mais paralisante das vendas iniciais, que é o medo brutal da rejeição. A probabilidade de uma avó fechar a porta na cara do neto vendendo plano de luz é bem mínima, né? Quase zero. Isso gera uma vitória artificialmente facilitada. Libera dopamina rápido e consolida a crença no negócio. Cria logo uma sensação de progresso rápido. A pessoa pensa, nossa, eu levo jeito para isso. Exato. E tem um outro fator estrutural super crítico aí. Ao exigir simultaneamente o recrutamento de 2 pessoas que também tragam 5 clientes, o modelo força a base a ser larga desde o dia 0. O indivíduo entra testando e em 48 horas ele já é um gestor. Sim. Já tem gente abaixo dele dependendo de instrução. A conversão da mentalidade de vendedor solitário para líder com responsabilidade ocorre antes mesmo do cara dominar o produto. Uma vez que esse alicerce sanção está concretizado, a cartilha muda de tão radicalmente. Lendo o documento, a gente observa um mantra corporativo se repetindo direto. De que o volume é só consequência. Isso. O volume de kilowatts gerados é tratado como um mero subproduto da rede. O foco verdadeiro a partir desse segundo degrau muda de vender energia para arquitetar franquias. É uma mudança de chave brusca. E os requisitos para os níveis seguintes evidenciam muito isso. O salto para o degrau seguinte, que é o G-expansão, exige 10 clientes e 5 licenciados diretos. Só que aí eles introduzem uma trava arquitetônica essencial, né? Sim, e é aqui que o jogo complica. Desses 5 licenciados, obrigatoriamente 2 precisam ter atingido aquele nível básico de S-expansão. O sanção. Então não basta recrutar 5 pessoas soltas. Não, o parceiro passa a ser julgado não só pela capacidade dele de recrutar, mas pela capacidade de fazer os recrutados baterem metas. Atingir o G-expansão adiciona mais 100 joias por licença na rede e aumenta a porcentagem de energia. E a rampa de dificuldade fica exponencial a partir daí. Para atingir a nomenclatura de G-expansão, o material pede 20 clientes e 7 diretos. Sendo que agora, 2 desses diretos têm que ser do nível G-expansão. A pessoa tem que ir empurrando a equipe para cima. Exatamente. E aí a gente chega no nível D-expansão. Exige 40 clientes e 10 licenciados diretos.
Mas a complexidade real está na configuração dessa linha de frente. Como fica? É mandatório possuir 2 G expansão e 2 S expansão ativos direto ligados a você. E é justamente nesse estágio de expansão que o material começa a apontar para os grandes prêmios de estilo de vida, né? Ah, as recompensas luxuosas. Sim, atingir essa configuração, que segundo o documento movimenta uns 300 mil quilowatts, não só adiciona R$220 extras no recorte de cada licença, mas qualifica o líder para cruzeiros e viagens para o Caribe. Que acabam sendo ferramentas vitais para a construção de autoridade nas redes sociais, retroalimentando o recrutamento. Com certeza, a foto no cruzeiro atrai mais base. Mas, analisando essa trava arquitetônica mais de perto, eu fiquei com uma dúvida forte sobre a eficiência disso tudo. O sistema é extremamente rígido, né? Muito engessado nas regras. Para avançar, é absolutamente necessário que 2 pessoas específicas abaixo de você subam de nível. Matematicamente falando, se o objetivo da empresa é só escoar contratos de energia, não seria mais rápido permitir que um vendedor muito bom só cadastrasse 100 vendedores rasos? Você diz manter as comissões concentradas nele mesmo sem ter que treinar a equipe? Sim, isso. Um cara carismático traz 100 pessoas, elas vendem um mínimo e ele lucra. Por que forçar a formação de intermediários? Essa é uma pergunta excelente e toca no calcanhar de Aquiles de qualquer rede de crescimento exponencial. Se a gente conectar isso à teoria de gestão tradicional, a gente bate de frente com o conceito de amplitude de controle. Amplitude de controle? Como assim? Nenhum ser humano consegue gerenciar, treinar, motivar e reter 100 pessoas diretamente de forma eficaz. É impossível. Ah, o desgaste seria insano. Se a empresa permitisse o crescimento lateral infinito sem forçar o aprofundamento de líderes ali no meio, o líder se esgotaria na primeira semana. A base ia sofrer com falta de suporte, a taxa de abandono seria devastadora e a rede ia entrar em colapso. Entendi. Então a regra de qualificação obrigatória da base funciona, na verdade, como um filtro forçado de gestão de talentos. Precisamente. O sistema empurra o fardo do treinamento corporativo para os próprios licenciados. Para garantir as viagens ao Caribe, o líder é coagido a identificar talentos reais na linha de frente e investir tempo massivo neles. Como o presidente enfatiza nas notas dele, o foco deve ser nas pessoas que têm sonhos e estão performando. Exatamente. É um mecanismo de defesa formidável da empresa. Impede o crescimento de uma rede puramente amadora e insustentável. E essa complexidade de gestão chega no limite máximo no título final descrito na mentoria, que eles classificam como acionista. Nossa, os requisitos do acionista são de outra magnitude. Totalmente. O patamar é alcançado quando a rede subordinada ao líder atinge a marca de 1 milhão de quilowatts movimentados. E para colocar isso em perspectiva, não estamos mais falando de vender pacote para tia ou para avó. De jeito nenhum. Gerir 1 milhão de quilowatts através de contratos fragmentados de casas e comércios equivale a administrar o fluxo de uma pequena cidade. É uma prefeitura particular, quase. O nível de logística, retenção e resolução de problemas estruturais para manter isso funcionando exige habilidades executivas de altíssimo nível. E é nesse pico, segundo o material, que os multiplicadores entram no regime de abundância agressivo demais. A comissão da Telecom salta de 7 para R$12, a fatia de recorrência na energia bate 5,5% em toda a base. E ainda destrava um bônus até em proteção veicular, repassando royalties lá do fundo da rede. O documento atesta que é essa configuração exata que consolida ganhos consistentes na casa dos 6 dígitos mensais. É o famoso milhão prometido. No entanto, eu acho fundamental a gente manter a objetividade matemática ao observar o cume dessa pirâmide hierárquica, sabe? Qual seria o limite matemático aí? Por envolver uma progressão geométrica pesada, onde cada líder precisa formar múltiplos outros líderes, o modelo tem uma limitação natural atrelada ao tamanho da população. A matemática é dura nesse ponto. Para que existam acionistas faturando esses valores imensos, gerindo 1 milhão de quilowatts, é matematicamente obrigatório que existam milhares de pessoas lá na base, os Sansões, executando as tarefas de baixo rendimento e alto esforço. Sim, e como o crescimento não pode ser genuinamente infinito dentro de um país com população finita, a sustentação de quem está lá em cima passa a depender fortemente da rotatividade da base. O famoso entra e sai de vendedores.
Exato. O indivíduo que desiste na primeira semana deixa o cliente cadastrado lá no sistema, a avó, o tio, e a comissão recorrente dessa conta continua fluindo para o topo através daquele sistema de recortes que a gente explicou. É uma constatação estrutural meio fria, mas inerente a qualquer sistema desse tipo. A matriz se protege do colapso com os tetos de gastos e lucra com o atrito natural da base, garantindo as altas margens só para quem provou que consegue reter grupos humanos gigantes. O que, aliás, nos leva para o encerramento da nossa imersão de hoje. Olha, o material interno dessa mentoria se provou um estudo de caso espetacular, viu? Foi incrível. A gente iniciou tentando desvendar a promessa do 0 ao milhão e o que emergiu das entrelinhas foi uma super aula de engenharia de comportamento. E matemática de comissões, né? A gente desmistificou a ilusão dos royalties infinitos, revelando que é um sistema engenhoso de fatiamento com tetos bem definidos. O líder captura a diferença que a base recém-chegada não tem nível para pegar. E além disso, ficou muito claro como táticas simples, tipo usar a família no primeiro dia, não são só dicas de vendas. São âncoras desenhadas para neutralizar a rejeição e dificultar que o cara pule fora cedo. Fica super claro que, nesses patamares de excelência financeira que o documento cita, o verdadeiro produto transacionado no dia a dia não é o kilowatt ou a internet. Não mesmo. O produto real, gerido pelo líder de sucesso, é a montagem incansável da rede, a manutenção daquelas pessoas nos blocos. É uma inversão total de perspectiva e é essencial para quem trabalha com gestão de equipes comerciais ou avalia propostas de franquias hoje em dia, né? Compreender como essas regras alinham de forma coercitiva os interesses de curtíssimo prazo do novato, com as metas de longo prazo da matriz, é o que separa quem entende o jogo de quem é só uma peça no tabuleiro. Com certeza. O acaso não tem lugar nesse tipo de crescimento corporativo. O ecossistema é programado no detalhe, recompensa só quem domina a replicação estrutural. Eles preveem até as falhas e os abandonos. E isso nos deixa com um pensamento final bem provocativo para ecoar na mente de quem está com a gente agora. A gente viu como a grande alavanca para alcançar os altos graus de riqueza exige um foco absoluto no recrutamento de outros parceiros, muito além do foco no consumidor de energia. O foco é achar quem queira vender, não quem queira comprar. Diante dessa engrenagem que recompensa a estruturação de forma tão pesada, cabe a reflexão, né? Até que ponto o modelo de negócios primário dessas gigantes do licenciamento é a prestação do serviço público em si e até que ponto a principal mercadoria deles é, na verdade, a venda da própria oportunidade. A diferença é entre lucrar vendendo tijolos e lucrar vendendo a ideia de que qualquer um pode ser dono de uma olaria. Exatamente, fica o convite para essa análise crítica para todo mundo que ouviu a gente. Muito obrigada por acompanharem mais essa dissecação estrutural, pessoal, e até o próximo mergulho.